Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 27 de novembro de 2024. E nesse horário nós estudamos esta obra, O Sermão do Monte, de Cláudio Fajardo, né? É da série Evangelho, o Sermão do Monte de Cláudio Fajardo. Nós estamos estudando o item Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Esta é a nona bem-aventurança. Já falamos aqui das 7 primeiras, que eram bem-aventuranças visando a você subir degraus, né? Fazer conquistas. Elas são 7. A oitava é aquela que fala, né, dos que sofrem perseguição por causa da justiça. E a nona é bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem. Lembrando que o sermão da montanha, ou sermão do monte, ele está, né, ele é uma parte, desculpe, lembrando que as bem-aventuranças é uma parte do sermão da montanha ou do sermão do monte, que o Sermão do Monte, ele é muito maior. Ele é muito maior, tá? Porque tem pessoas que acham que o Sermão do Monte, ele que as bem-aventuranças é todo o Sermão do Monte. Não, não é todo o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele está lá em Mateus, capítulo 5, 6 e 7. As bem-aventuranças, que são 9, elas são o início do Sermão do Monte. Mas quando encerra o Sermão do Monte, continuam outros ensinamentos de Jesus. Então, são esses 3 capítulos, 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, que completa, que traz todo o sermão. Nós vamos encontrar o sermão também. Parece que é do Evangelho de Lucas, mas não é tão completo como o de Mateus, tá? Então é isso que a gente tem que colocar bem na nossa cabeça. Mas antes de nós iniciarmos aqui, eu vou pedir para a Carmen. Carmen, você faz a nossa prece de abertura? Então, Senhor, aqui mais uma vez agradecemos essa oportunidade de outro estudo, também tão importante para nos fortalecer, para nos trazer o conhecimento necessário para que nós possamos caminhar mais firmes, mais esperançosos e mais corajosos diante da nossa jornada evolutiva. Então, Senhor, abençoe mais uma vez esse estudo da noite de hoje. Agradecemos a presença desses espíritos amigos da Casa de Francisco que nos acolhe. Então, Senhor, muito gratos estamos por mais esse estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos dar início aqui. Eu só estou anotando uma coisinha aqui que eu achei importante. Vamos dar início aqui ao nosso estudo do livro O Sermão do Monte, de Cláudio Fajardo. Então, como eu disse, o nosso estudo de hoje é: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Palavras de Jesus. Não é? Então, como diz aqui o autor do livro, Cláudio Fajardo, este é o ápice das bem-aventuranças. São 9, né? Os que aqui chegaram, quer dizer, nós que estamos lendo essa nona bem-aventurança, passaram por todas as fases anteriores, as outras 8. Já dissemos, no reino não há privilégio. A evolução é fruto de conquista. Ele está falando sobre isso, né? Nós estamos estudando agora a nona bem-aventurança. Que a gente possa estar estudando agora a nona bem-aventurança é sinal que nós estudamos a primeira, a segunda, a terceira e assim sucessivamente.
Não adianta você querer estudar as bem-aventuranças. Eu vou começar a estudar na 9. E eu estudo a nona bem-aventurança e digo assim: aprendi sobre as bem-aventuranças. Claro que você não aprendeu. São 9 bem-aventuranças. Como é que você quer começar estudando pela última? Assim também é para que o espírito possa se dizer um espírito com sabedoria, que já conquistou o progresso, ele tem que ter subido os primeiros degraus. E vem subindo o primeiro, segundo, fazendo as conquistas. Como nós estudamos aqui, né? Cada bem-aventurança se refere a uma conquista. Por exemplo, a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos e pacíficos, trata da humildade. É a primeira coisa que nós temos que conquistar, a humildade. A segunda bem-aventurança fala dos que têm fome e sede de justiça. Ela se refere aos resignados. A terceira, desculpe, a segunda bem-aventurança que trata dos que choram, que são os resignados. Primeiro você tem que ser humilde, depois você tem que ser resignado. A terceira bem-aventurança trata dos mansos e pacíficos. Então você tem que conquistar a mansuetude e ser pacífico. O que é ser pacífico? É diferente de ser pacificador. O pacífico é aquele que recebe ofensa e não devolve a ofensa. Esse é o pacífico. Me ofenderam, eu não vou retribuir a ofensa. Eu sou pacífico. A quarta bem-aventurança é os que têm fome e sede de justiça. Então você tem que aprender a ser justo. Então, olha só, nós tivemos que aprender a ser humildes, resignados, manso e pacífico, justo. Ninguém pode aprender a ser justo se não foi antes aprendeu a ser humilde, se não aprendeu a ser resignado, se não aprendeu a ser manso e pacífico. Depois, vem bem-aventurados misericordiosos. Temos que ter compaixão. Depois vem os limpos de coração. Então, nós temos que ser puros de coração. Porque só o coração puro enxerga Deus nas pessoas. Eu tenho que olhar para uma pessoa e perceber que ela não tem só o mal. Né? Porque às vezes a gente vê isso. O companheiro está muito equivocado. Muito equivocado. Você diz, não presta, melhor que não tivesse nascido, não serve para nada. Mas a gente tem que perceber que ele também tem Deus dentro dele. Ele também reflete Deus. Ele está naquele momento equivocado. Mas se nós agirmos com amor para com ele, dentro de pouco tempo, ele vai deixar os equívocos, que isso é uma condição temporária. Tá? Então, mas ninguém vai conquistar essa pureza de coração se não tiver aprendido a ser humilde, resignado, manso, justo, compassivo. Depois vem a sétima, né? A sétima, bem-aventurados pacificadores. Por que ser pacificador é diferente de ser pacífico? Que o pacífico é aquele que me ofenderam, eu não devolvo a ofensa, mas eu fico nisso. O pacificador é aquele que me ofenderam, eu não devolvo a ofensa, eu ainda vou buscar fazer alguma coisa por aquela pessoa. Esse é o pacificador. Ele é mais do que pacífico, né? É aquele que tem a paz dentro de si, é aquele que se pacificou. Então, é aquele que, além de receber a ofensa, ele ainda vai buscar, de alguma forma, ajudar aquela pessoa que o agrediu. Depois dessas 7 bem-aventuranças, vem a oitava e a nona, que vai nos dizer o seguinte: já que você subiu esses 7 degraus, já que você fez essas 7 conquistas, não pense que vai ser tudo uma maravilha. Porque muitas pessoas do mundo vão olhar para você e achar você um alienígena. Porque você pensa diferente delas. Porque você sente de forma diferente delas. E aí eles vão buscar o quê? Te eliminar,
te atacar. E a gente vê isso. Aquele que se destaca por ser diferente. Lembra que Jesus disse: Meu reino não é deste mundo. Por que eu tenho que brigar como vocês brigam pelas conquistas temporais, se meu reino não é deste mundo? Aí todo mundo olhou para ele e disse assim: Esse homem é diferente, ele é um perigo, vamos eliminá-lo. E muitas vezes é isso que acontece, né? Então aqui ele vai dizer que essa nona bem-aventurança, né? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. O que aconteceu com Estevão? Criaram mentiras sobre Estevão, porque Estevão pregava o evangelho, os ensinos de Jesus, que era esses judeus, aqueles homens, como Saulo, viam naquela pregação de Estevão uma ameaça ao judaísmo. E como eles não encontravam um ponto negativo, verdadeiramente negativo, Estevão, porque ele era um homem de Deus, o que eles fizeram? Inventaram mentiras. Mentiras. Para atacar Estevão, até matá-lo, achando que matando Estevão, tudo aquilo que ele pregava desapareceria. Não, não desapareceu, porque era verdade. Então, ele vai dizer aqui: este é o ápice das bem-aventuranças. Os que aqui chegaram, né, aqueles que fizeram essas 7 conquistas, passaram por todas as fases anteriores, passaram lá na primeira, aprendendo a ser humilde, resignado, e foram por aí. Né? Já dissemos, no reino do Senhor não há privilégio. A evolução é fruto de conquista. Então, para que a gente possa realmente crescer, progredir, nós precisamos trabalhar. Trabalhar no nosso interior. Sem esse trabalho que Agostinho nos ensinou lá na questão 919A de O Livro dos Espíritos, né? Quando ele diz: todas as noites, né, eu fazia aquele processo de autoiluminação, de aprendizado, de colocar ali à minha vista tudo que eu fiz durante o dia e ver se o que eu fiz bom, eu vou procurar repetir, o que eu fiz de mal, eu tenho que mudar. Sem isso, não há crescimento. Sem isso, não há crescimento. E esse é o trabalho que nós temos que fazer. Mas a gente está muito preocupado em trabalhar o outro, em resolver ver o mal feito do outro. Esquecemos que tudo começa em nós. Então, ele vai dizer aqui: não necessitar, bem-aventurados sois vós. Ou seja, todos os que já se fizeram capacitados para tal. Bem-aventurados aqueles que já fizeram esse trabalho de renovação espiritual. A dor só existe na evolução, no progresso, quando necessitamos dela para algo aprender. Foi o que o Fudualdo, o palestrante do nosso vídeo, falou. Que as pessoas dizem: o que ele fez de ruim para ter nascido, ou porque ele se tornou deficiente visual aos 12 anos, né? Para isso ter acontecido com ele. Por que ele tem que ter feito algo de ruim? Por que ele tem que ser um pecador? Por que a gente não vê isso, como ele falou, como um processo de aprendizado, um processo educativo? Então, ele diz aqui: a dor, quer dizer, a dificuldade, o obstáculo, os sofrimentos, só existe no processo evolutivo. Você está crescendo, você tem que vencer obstáculos. Lembra aquela corrida de 400 metros com barreiras? Que a gente vê, eu acho maravilhosa. Com aquele que participa daquela corrida, ele, para ganhar a medalha, ele tem que vencer, saltar uma série de obstáculos, não é? E se ele tropeça no obstáculo, ele já perdeu alguns segundos que podem tirar dele a medalha.
Se ele derruba obstáculos, cai no chão, ele precisa levantar e começar tudo de novo. Isso atrasa um pouco. Mas a vida é isso. Nós estamos aqui para crescer. E ninguém cresce se não enfrentar os obstáculos que vão surgir no meio do caminho. Nós temos que enfrentar esses obstáculos. Não podemos nos esconder, senão a gente não progride. Então, ele diz que a dor só existe na evolução quando necessitamos dela para algo aprender. Após termos passado por esta necessidade, olha o processo educativo. Após ter aprendido a vencer os obstáculos, não temos mais que sofrê-la. E somos, portanto, candidatos às bem-aventuranças e herdeiros da eternidade. No momento que eu fiz todo o meu aprendizado, eu não tenho mais que vencer aqueles obstáculos, porque eu já passei por eles. Não teve aquele negócio do meu guia chegar e dizer assim: Rose, tem um obstáculo aí, eu vou levantar você, né? Vou botar você acima do obstáculo, fazer isso e descer. E lá vem outro obstáculo, Rose, para aí. Eu levanto você de novo, né? Você flutua e eu desço você. Que maravilha! Não é assim, não. Quem tem que passar por cima do obstáculo sou eu, fazendo o meu esforço. Aí ele diz aqui, né? Portanto, somente aprendendo a superar os obstáculos e os superando, seremos candidatos às bem-aventuranças e herdeiros da eternidade. O último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, assegura-nos o apóstolo gentios. E este é o instante em que a vencemos, tornando-nos livres pela eternidade. Então, depois de muitas, de vencer, né? Quer dizer, para que eu possa vencer a morte, a pessoa diz assim: como vencer a morte? A morte não existe. Mas olha só, quando eu chego à perfeição, quando eu faço todas as conquistas, eu não necessito mais da reencarnação. Quem é que está morrendo na Terra? É aquele que precisa de um corpo físico, não é? Porque ele reencarna, ganha um corpo físico. Esse corpo físico, depois de um certo tempo, vai chegar à sua exaustão, vai morrer. Vai ter todo aquele processo, né? Que para alguns é dolorido, para outros menos dolorido. Mas eu ainda preciso aprender. Eu reencarno de novo. Então, o último inimigo que eu tenho que aniquilar é a morte. É chegar um momento que eu não vou precisar mais morrer. Porque eu não vou precisar mais reencarnar para resgatar, para vencer obstáculos, para reparar meus erros. Se eu reencarnar por um motivo, será por livre, espontânea vontade para realizar uma missão. Uma missão. E aí eu me torno livre pela eternidade. Eu não preciso ter mais um corpo de carne, porque os espíritos, né, evoluídos, vamos imaginar aqueles que já fizeram essas conquistas todas, eles precisam estar reencarnando de tempos em tempos. Eles não são espíritos errantes mais. Não precisam ficar passando por esse processo da morte. Então, por isso que ele diz que o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Porque aquele espírito que já tem conquistas, o espírito perfeito, ou aquele quase perfeito, ele não precisa mais estar reencarnando de tempos em tempos para corrigir, para resolver alguma coisa. Ele venceu a morte. Quer dizer, ele não precisa mais reencarnar. Só reencarnará se assim o desejar para fazer o trabalho. E para ele não será penoso. Não será penoso. Quando vos injuriarem e perseguirem, injuriar quer dizer ofender, desonrar, causar danos ou estrago a alguém, né? A injúria é uma atitude de quem está em condição inferior.
espiritualmente falando, né? Só lança uma injúria, uma ofensa sobre alguém que está em condição inferior. O espírito elevado fica injuriando, ofendendo, caluniando, causando dano ou estrago a ninguém. Então, é uma condição de espírito inferior, espiritualmente falando. Não podemos imaginar uma pessoa bem posicionada em termos morais, vamos sublinhar isso aí, né? Não podemos imaginar uma pessoa bem posicionada em termos morais, porque em termos sociais, a gente vê muita gente aí na internet, né, com diploma na parede, dizendo eu sou isso, eu sou aquilo, caluniando os outros assim, abertamente, né? Então, não podemos imaginar uma pessoa bem posicionada em termos morais, quer dizer, elevado espiritualmente, causando este tipo de dano a alguém. Quando sentimos a ofensa ou a injúria, é porque ainda estamos vinculados ao erro. Quando alguém faz uma calúnia sobre mim, ou fala, ou me ofende de alguma forma, e o meu sangue ferve, é porque eu ainda estou vinculado à inferioridade. Porque eu me sinto o quê? Atingido. Eu me coloco num pedestal. Foi uma vez que perguntaram ao Gandhi: Gandhi, nessa tua vida toda, né, você passou por tantas dificuldades, né, foi preso, foi torturado, fizeram acontecer com você. É, qual ofensa foi mais difícil para você vencer? Né? Qual a injúria que te fizeram que mais te doeu? Ele olhou e disse assim: eu nunca me senti ofendido. Nenhuma. Cara, que isso? Então, eu nunca me senti ofendido. Nunca me senti ofendido. Por quê? Porque ele compreendia a posição espiritual do outro. Ele fez, o outro fez isso comigo, me ofendeu, porque ele ainda não aprendeu que não pode agir assim. Então ele fez isso por mim, comigo, não, por ignorância. Não essa ignorância, ele não ignora, não, por desconhecimento da lei do bem, da principal lei do bem. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo por ti mesmo. Ele não conhece isso ainda. Então, como é que eu posso me sentir ofendida se uma criança de 1 ano pisa no meu dedo? Não é? Vou me sentir ofendido. Eu tenho que olhar para ele e compreender que ele faz isso porque ele ainda não sabe como fazer o certo. Então, é o que ele está dizendo aqui. Não podemos imaginar uma pessoa bem posicionada causando esse tipo de dano. Quando sentimos a ofensa, vamos dizer assim, quando a gente sente a pedrada, né? Quando a gente sente a pedrada, é porque ainda estamos vinculados ao erro. Deste modo, nos identificamos com a desonra e em nos melindrarmos, sentimos-nos ofendidos. Então, quando alguém fizer algo comigo e eu não sentir nada em relação à ofensa, eu estou subindo. Ou então, ou então, como tudo é um degrau, né? Vamos imaginar assim: fulano me agrediu, me injuriou, me caluniou. Eu, naquele momento, me senti mal. Mas no outro dia, aquilo já se dissipou. Opa, eu estou melhorando. Porque antes, quando alguém fazia isso comigo, eu guardava rancor para a vida toda. Ou muitos anos. Ou vida toda mesmo, né? Ficava com raiva da pessoa, nunca mais falava para a pessoa. Isso não acontecia em família? Sim, em família, às vezes, né? O irmão se separa, se afasta, um amigo, nunca mais fala com o outro. Ódio, raiva, pro resto da vida. Quando a pessoa até não busca vingança.
Agora, se uma pessoa faz uma injúria, eu ainda sinto aquela ira, mas essa raiva dura um dia, dois, três, uma semana, e depois eu lembro do fato, mas não sinto mais aquele fervor. Opa, eu já melhorei. Porque esquecer o fato eu não vou esquecer. Aconteceu. Mas o que eu estou sentindo daqui a uma semana? Nada. Deixa para lá. Estou sentindo nada, verdadeiramente. Eu já dei um salto e tanto. Porque antes eu levei uma vida inteira guardando raiva da pessoa. Porque ela fez aquilo comigo. Hoje, essa raiva durou uma semana. Não deu a melhorada, gente? Ou durou um ano? Melhorou muito. Porque antes durou 80 anos, até a morte. E ainda chegou no plano espiritual, eu continuo, não quero nem saber de ser feliz. Agora durou um ano. Nossa, que melhora! Porque a natureza não dá saltos. Mas a gente vai trabalhando, trabalhando para esse um ano durar 6 meses. Para esses 6 meses, durar um mês. Para esse um mês, durar uma semana. Uma semana dura um dia. Até que, de repente, a pessoa faz e não sabe, e não dura tempo nenhum. Né? Por isso que ele falou aqui, que essa conquista é um trabalho contínuo, incessante. Né? Então, ele diz aqui, é, o cristão verdadeiro não passa por esse problema. Aquele, né, que já tem consolidado essas bem-aventuranças de si, ele não passa por esse problema. Ser ofendido, se ele foi ofendido, se ofendido, compreende um estado doentio ou de ignorância, no sentido de não saber daquele que assim age, e lhe perdoa. E a palavra perdoa aí, ele usou, mas a gente não precisa nem usar, né? Porque só precisa perdoar alguém quem se sente agredido. Se eu não me sentir ofendido, eu não tenho nem que perdoar. Mas o perdão, na escala de quem está subindo a escadinha, ainda precisa. Não vou perdoar você. Não vou querer. A gente ainda precisa. Mas a ideia é que a palavra perdão desapareça. Não tem que perdoar ninguém. Eu não tenho que me sentir ofendido. Eu, muitas vezes, nem sente a necessidade de perdoar, por não sentir ofensa. E aqui, eu, né, como eu ainda sou um espírito que está se esforçando, eu ainda preciso dizer, eu te perdoo. Mas no futuro, eu não tenho que perdoar ninguém, porque eu não tenho que sentir a ofensa. É a esses que o Cristo se dirige quando diz: bem-aventurados sois todos vós, porque esta injúria é de caráter externo, não encontrando sintonia na intimidade daquele que a sofre. Ela chega em mim, mas não me toca. Então, quando alguém me calunia, me ofende, isso é de caráter externo. Ela fica aqui no mundo. A pessoa joga sobre mim, mas ela não penetra no meu coração. Ela morre aqui no externo, tá? Ela morre no externo, porque ela não encontra sintonia em mim. Primeiro, porque eu sei que não sou aquilo. Segundo, eu compreendo o estado doentio daquele que lançou essa injúria. Então, como diz o outro, ela morre no nascedouro. Ela morre no nascedouro. Né? A perseguição, por sua vez, já foi por nós comentada. Né? Na aula anterior, falamos da perseguição. Toda vez que agimos de uma forma superior, diferente da maioria vinculada às condições inferiores do planeta, somos perseguidos e atacados por não sermos compreendidos. Aí, quando alguém te ofende, e você não revida,
porque você compreende que o outro que lançou essa ofensa para você, ele está no estado de doentio, ele ainda não conhece a verdade, e você não tem que se sentir tocado por aquilo, o mundo diz o que para você? Você tem sangue de barata. Você é um covarde. Não é? Você é um covarde. Por quê? Você, como é que alguém escuta um negócio desse e fica calado? Então, ele diz aqui, né? Somos perseguidos e atacados por não sermos compreendidos por eles. Por quê? Porque ele dizia assim: ah, esse fulano aí, isso aí eu não quero amizade com isso, não. Esse cara aí é um covarde. Então, esse cara aí não presta. Esse cara aí, temos que nos afastar dele. Ele é um perigo, é um banana, porque não compreendem você. Acham que você tem que ser bélico como eles. Eu trouxe aqui esse livro, né? O Segredo das Bem-aventuranças. O nome do autor é José Lázaro Boterg, né? José Lázaro Boterg, com dois Bs. Boterg, G do final. O Segredo das Bem-aventuranças. E esse tem um capítulo, o 1.9, né? É capítulo 1, aí ele vai 1.1, 1.2, 1.3. No capítulo 1.9, ele vai falar sobre a injúria e perseguição. E ele vai dizer assim, ó, ele cita essa bem-aventurança, né, que está em Mateus capítulo 5, versículos de 11 a 12. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo de serem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o galardão dos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus capítulo 5, versículo 11 a 12. Eu vou ler um trecho, ele diz assim: o justo, no meio da multidão, sofre toda sorte de maledicências, principalmente por dar continuidade aos ensinos da Boa Nova, que traziam uma mensagem totalmente oposta aos interesses da sociedade religiosa dominante. A justiça de Talião é aquela dente por dente, olho por olho, é substituída agora pela lei do amor. Se alguém te bate numa face, oferece a outra. Isso já havia ocorrido com todos os profetas que trouxeram novos ensinamentos ao povo de Israel. Eles foram perseguidos bem antes deles. E os discípulos, como sucessor, quer dizer, eles foram perseguidos, os profetas, bem antes dos discípulos de Jesus também serem perseguidos. E os discípulos, como sucessores dos profetas, não foram, não receberiam tratamento diferente. Se eles foram capazes de perseguir Jesus, o que não fariam os servos, não é? No entanto, devem ser considerados felizes, já que isso também ocorreu com os que passaram pela terra, trazendo a mensagem avançada para o tempo que viveram. Considera-se, portanto, normal para quem se encontra vivendo no polo negativo da Terra a perseguição. Polo negativo, né? É as zonas inferiores, né? A perseguição e toda a malevolência aos que brilham à luz divina. Então, é natural ainda, né? Vamos dizer assim, aqueles que estão pregando a paz serem atacados. Trata-se de um alerta surpreendente transmitido aos discípulos. Aqueles que atingiram o estágio de pacificadores do mais pacífico. É aquele que recebe a agressão e devolve o bem. Ao invés de serem recebidos como cidadãos que já desenvolveram a relativa sintonia com as leis universais, extirpando gradativamente suas imperfeições, olha só, esses eles foram extirpando, arrancando de si, gradativamente, aos poucos, com tempo, com muitos sacrifícios,
as imperfeições deles, mostrando que esse processo educativo leva tempo e muito esforço, né? Eles serão perseguidos. A esperança é que seriam recebidos com alegria. Essa era a esperança, né? Que todo mundo ia olhar, oh meu Deus, ele está pregando a paz, o bem, vamos abraçá-lo com alegria. Porque adquiriram mais sabedoria, essa era a esperança. E, em razão disso, poderiam ajudar os que ficaram de retaguarda. Então, o mundo volta-se contra eles, provocando a ira amarga e o ódio perseguidor. Podemos comparar com o que ocorre numa sala de aula, quando os alunos mais estudiosos e aplicados, que se destacam por dedicarem mais tempo ao estudo, são quase sempre hostilizados pelos relapsos e indisciplinados. Não é assim que muitas vezes acontece? Quando você tem na turma 2, 3 alunos estudiosos, esforçados, estão sempre participando da aula, aqueles que não são assim, que eles chamam esses alunos de quê? CDF, não é? Ah, esse cara é CDF. Querendo o quê? Desmerecer o esforço dele. Conversa com isso não. Isso aí é um CDF. Então, aquele ali, né? Só quer estudar, estudar. Quer aparecer. Por quê? Porque aquele se sente atingido. Porque o professor vai pensar, se fulano estuda, tira boas notas, porque se esforça, por que você também não faz o mesmo, já que tem a mesma capacidade dele? Então a pessoa tem raiva do outro, que acha que aquele que estuda atrai o holofote para ele, chama e bota a luz em cima dele. Que o professor vai olhar assim e vai dizer assim: e você? Por que você não estuda também? Então ele quer o quê? Diminuir o outro. Diminuir o outro. É um CDF. Então ele diz aqui, né? São hostilizados pelos indisciplinados. Não obstante, estejam todos matriculados na mesma série. Destacam-se com diferenças, por quê? Porque o professor deu 10 para ele porque gostou dos olhos azuis dele, e deu 3 para o outro porque não gostou da maneira que o outro penteou o cabelo? Não, não. Porque aquele que ele deu 10, 8, 9, fez por merecer. Fez por merecer. Estudou, fez avaliação, mereceu. Então, a nota que ele recebeu não foi porque o professor é amiguinho dele, mas é assim que esses interpretam. É puxa-saco do professor. Saliente-se, quer dizer, quando ele diz saliente-se, quer dizer, preste atenção, que a perseguição sempre ocorrerá em qualquer tipo de organização humana. Quando alguém age de forma espiritual superior aos demais. Os que se encontram em condições inferiores de maturidade sentem-se o quê? Diminuídos. Em vez do cara pensar assim, poxa, ele está se destacando. Eu vou fazer por onde também melhorar para me destacar também. Esse deveria ser o pensamento inteligente, não é? Mas não, não é assim. Eles sentem-se diminuídos para poder nivelar todo mundo por baixo e tendem a perseguir e atacar os mais evoluídos. Não são capazes de enxergar sob a mesma ótica. É a orientação de Jesus para que estejam preparados. Por isso que Jesus disse lá, né? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem. Lembra que nós falamos aqui, nas 2 aulas anteriores, que em hebraico, e Jesus fez o discurso do Sermão da Montanha em hebraico. Nós falamos que o Evangelho de Jesus, né, que antes do Evangelho, que o Antigo Testamento, ele está todo ligado, ele é todo interpretado em hebraico.
o Novo Testamento em grego. Quando Jesus. E qual a língua que Jesus falava? O hebraico, o aramaico, não o grego. Quando ele vai falar para os seus companheiros, ele faz o discurso dele em hebraico, não na tradução do grego, porque o Novo Testamento foi traduzido para o grego e outras línguas. E hoje, e a Bíblia que nós temos hoje, né, ela está baseada na tradução do grego. Mas Jesus falou do hebraico. E bem-aventurados em hebraico significa o seguinte: é uma palavra que ela não quer dizer alegria, porque para a gente nós aprendemos, pela tradução do grego, que bem-aventurado quer dizer felizes, felizes. Mas, em hebraico, bem-aventurados significa o quê? Palavra de estímulo. Avante, preste atenção, persevere, tenha bom senso. É isso que bem-aventurado quer dizer. Então, ele diz aqui, deixa eu só pegar aqui. Ele vai dizer assim, ó. Ah, tá aqui. A orientação, quando Jesus diz, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, ele está querendo dizer o quê? Mantenham-se firmes. Tenham coragem quando vos injuriarem e perseguirem. Ele está se referindo àqueles que já fizeram as conquistas das bem-aventuranças. Você é um justo, você é um pacificador, você é um puro de coração. Agora, saibam que o mundo não vai compreendê-los, mas não esmoreçam. Sejam fortes. Bem-aventurados sois vós. Ele não fala mais para um. Ele não usa mais o pronome no singular. Ele usa no plural. Sois vós. Todos vós. Né? É a segunda pessoa do plural. Esses vós, ele não estava se referindo aos discípulos dele. Ele estava se referindo a todos os homens do planeta. Ele estava se referindo a nós, os homens de 2024. Porque os homens de 2023 já ficaram, muitos já morreram. Ele está falando para os homens da atualidade. Vocês que estão se esforçando para fazer essa conquista, vocês que já conseguiram as conquistas, tipo assim, saibam que serão perseguidos. Então, bem-aventurados, sejam fortes quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Porque a gente está sendo atacado porque nós somos seguidores do carpinteiro. Porque se não fôssemos, as trevas nos atacam porque eles conhecem a força do carpinteiro. Porque Jesus não foi carpinteiro, ele tinha a profissão do pai, José. Então, né, do mestre, do Nazareno, eles sabem, esse aí, ó, esse daí está divulgando as palavras do Nazareno, pedra nele. Aí Jesus diz, tenham coragem, tenham coragem. Por isso ele diz aqui, né, ele vai falar aqui, é a orientação de Jesus. Sejam fortes, tenham coragem, não esmoreçam, para que estejam preparados, não dando importância às críticas, ignorando injúrias e mentiras que tramam contra eles, quer dizer, contra os justos. Vivem em outro nível de entendimento, essas pessoas, né? A perseguição não os incomoda, pois respiram felicidade. Eles atingiram a plenitude naquele fragmento evolucional. Então, eles não têm medo. Então, Jesus diz para eles: não tenham medo. Não se abalem, porque eles vão perseguir vocês. Mas vocês já aprenderam comigo, que sou bom e humilde de coração, como agir.
Então, ajam como vocês aprenderam. Sigam em frente. E eles seguem. E nós conhecemos Paulo de Tarso. Não mais Saulo, o perseguidor de Estevão. Paulo de Tarso. Não tinha medo, porque ele sabia como agir. Ele sabia como agir. Foi perseguido. Todos os discípulos de Jesus foram perseguidos. Todos aprenderam com Jesus que tinham que seguir em frente e não temer aqueles que os queriam destruir. É isso que Jesus ensina para gente. Vocês estão subindo os degraus? Maravilha. Mas saibam que não vão agradar a todos. A cada degrau que você sobe é um adversário que você pode ter. Mas não tenham medo deles. Eu venci o mundo, Jesus disse. Então vocês podem vencer também. Isso é um momento. Logo passa, tudo passa. Né? Vamos voltar aqui ao nosso livro? No nosso livro, O Sermão do Monte, que ainda temos um tempinho, né? Diz assim, e mentindo, né? Porque disseram mentiras também. Disserem todo mal contra vós, o mentindo caracteriza a superioridade dos agraciados com esta bem-aventurança. Eles não são atacados de forma justa, é mentira todo o mal que dizem contra eles. Então vão inventar mentira contra você. Vão inventar mentira. Por já estarem, por aquele que está subindo, já estarem desvinculados do erro, já superaram suas dificuldades e já agem em nome do amor. Mas saibam que vão caluniá-los, vão inventar mentira, vão tentar de tudo para derrubar, vão tentar de tudo. Em mundos como o que nós vivemos, espíritos vinculados à treva, sejam encarnados ou desencarnados. Isso aqui é uma informação que ele dá muito importante. Tem gente que acha que espírito ligado à treva é só desencarnado. Tem gente que pensa isso. Ah, só os desencarnados são trevosos. Não! Eu nem sei se tem mais trevoso encarnado do que desencarnado. Entendeu? Eu tenho cá minhas dúvidas. Mas como a população do plano espiritual é bem maior que a da encarnada, vamos dizer que seja 60-40, né? Mas tem muito espírito trevoso encarnado, tá? E no planeta Terra, que é um planeta ainda imperfeito, a treva está por aqui. Eles usam de todos os artifícios possíveis para desarmonizar aquele que se encontra em harmonia com a lei. Vão tentar de tudo. O despeito e a inveja, elementos que norteiam os que se acham em tal condição de inferioridade, são os responsáveis por tais atitudes. E nós, candidatos a discípulo que somos, que todos nós que estamos aqui, ó, né, correndo atrás do prejuízo, nós somos candidatos a discípulo de Jesus. Não somos? Claro, claro que somos. E nós, diz aqui, né? É, tá, deixa eu ver aqui. Eu pulei. E nós, candidatos a discípulo que somos, temos que ter o cuidado. Por isso, bem-aventurados, ó, prestem atenção, tenham bom senso. Temos que ter o cuidado de, em nossas vidas, não agirmos de tal maneira buscando avaliar o móvel que direciona nossas vidas, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não andar, não fazer as coisas como aqueles trevosos. Tem que orar e vigiar e orar, para não cairmos em tentação. Para que a gente possa dar valor ao trabalho que nós estamos fazendo para sermos discípulos de Jesus. Você tem que dar valor ao teu trabalho e não se deixar arrastar pelo aluvião, né? Por essas tempestades. Eu vou voltar agora ao livro
O Segredo das Bem-aventuranças, José Lázaro Boberg, ainda no item 1.9, que é injúria e perseguição. E ele vai dizer assim: Jesus sabia, e ele sabia muito bem, que os seus seguidores encontrariam obstáculos por defenderem sua bandeira de amor e justiça. Encontrariam e encontram até hoje. Jamais escondeu deles a realidade que encontrariam à medida que se espiritualizassem e se tornassem justos perante os homens. E ele dizia, né? Vocês vão sofrer por minha causa. Ele mostrava que o sofrimento viria, mas aqueles que realmente suportassem tudo até o fim por sua causa seriam premiados. Esta causa, a causa de Jesus, se traduz no crescimento espiritual com o desenvolvimento do Cristo interno. Aí a pessoa diz assim, mas o que é esse crescimento e desenvolvimento do Cristo interno? Ou seja, desenvolver o Cristo interno, quer dizer, o Cristo em nós, é estar alinhado no estágio de entendimento com as leis universais. É isso que é desenvolver o Cristo interno. Interno quer dizer dentro de mim. É estar alinhado, em concordância, no estágio de entendimento com as leis universais. Resumindo, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso em plenitude. Não é só amar o próximo como a mim mesmo, só que aquele próximo da minha família, né? É o próximo, é o ser humano, é a humanidade. Sem guardar raiva, rancor, compreendendo que aquele que me ofendeu agiu assim porque não sabe, não me senti ofendido, não precisa perdoar. É ver nele o irmão, é ver Deus refletido nele. Né? Porque nós somos espelhos onde refletimos a imagem de Deus, onde a imagem de Deus se reflete. Eu tenho que ver Deus no outro. Então ele diz aqui, encontrariam, Jesus sabia que eles encontrariam dificuldades, mas insistia para que as calculassem essas dificuldades, por seguirem-no. Alertou Jesus. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não pode jogar a cruz fora. Pois qual de vós, de Jesus, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos? Eu quero fazer uma casa. Primeiro eu tenho que fazer o quê? O planejamento, não é? Mandar fazer a planta, depois pensar quanto é que eu vou gastar. Não é chegar assim, vamos fazer a casa, comprar lá o tijolo. Não, tem que ter um planejamento, né? Aí ele diz assim, para ver se tem com o que acabar. Então, ele diz aqui, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar, para ver se tem condições de começar a obra e terminar. Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer, a debochar dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Está lá em Lucas, capítulo 14, versículo 27 a 30. Então, ele chama atenção. Antes de começar a fazer esse trabalho, no bem, observa bem se você já está pronto para isso. Porque para você não deixar o trabalho pelo meio do caminho. Porque aí vão debochar de você. Debochar de você. Né? Vamos voltar aqui no nosso livro. Exultai e alegrai-vos, porque é grande. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Né? Exultar e alegrar-se ao extremo.
Temos que ter toda a cautela com referência às nossas alegrias, visto a alegria do mundo ser fugaz e passageira. Todos nós, seres criados por Deus, desde os primeiros momentos de nossa evolução, buscamos a felicidade, né? Hoje, já conscientes e de posse do livre-arbítrio, elegemos cada qual à sua maneira a forma de sermos felizes. Um diz que é feliz fazendo isso, outro diz que é feliz fazendo aquilo. Acontece que, ainda guiados pelo imediatismo, supervalorizamos os bens transitórios. Ao invés de felicidade, encontramos as dificuldades geradas por nós aos outros na busca desenfreada de satisfação pessoal. Então, ele diz assim: exultai e alegai, mas cuidado, né? Cuidado com essa exultação, cuidado com essa alegria. Busque a felicidade, mas busque essa felicidade com consciência, com equilíbrio. Não faça da sua busca pela felicidade uma aquisição supervalorizada de bens transitórios. Quer ver, você se enrola, não é? Você se enrola. Eu me lembro de um candidato aí, político, que hoje está numa situação muito difícil. E foram entrevistá-lo e ele disse assim: eu me tornei um viciado em ter as coisas. E para isso, eu topei fazer de tudo. Eu me tornei um super corrupto, porque eu me viciei na busca desses bens transitórios. E aí, porque ele achava que a busca, que ter esses bens transitórios iam trazer a felicidade para ele. E ao invés de felicidade, ele encontrou o quê? Grandes dificuldades que ele gerou para os outros e para ele também, na busca desenfreada dessa satisfação pessoal. Porque ele achava que a felicidade era isso. E ele viu que não é. E ele diz assim: a alegria outorgada, quer dizer, a alegria que nós recebemos por aquele que é o sábio dos sábios, não é esta a que nos referimos. Não é essa da conquista dos bens temporais. Por ser ela conquistada pela conduta moral. Essa é a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Aquela que você conquista pela sua conduta moral, por ser uma pessoa espiritualizada, que é uma felicidade definitiva, perene, e aquele que a possui não a perde jamais. Então, aquele que fez essa conquista moral, que deu mais atenção às coisas do espírito do que às coisas materiais, né? Esse que conquistou essas virtudes, essa felicidade ele não perde, é dele, que aonde ele for, ela vai com ela. E os bens transitórios, quando você morre, ficam tudo ao lugar que eles pertencem, a terra. Mas você não é daqui, você é um ser, nós somos seres espirituais, então não podemos levar as conquistas da terra para o mundo dos espíritos. Não podemos. Só podemos levar aquilo que pertence ao espírito, verdadeiramente, que são as virtudes, as conquistas morais que ele faz. Aí ele diz assim, ó: eu sou o pão da vida. Isso está em João, capítulo 6, versículo 35. João 6, capítulo 6, versículo 35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ensinou-nos o meigo Rabi da Galileia. Ou seja, a partir do momento em que elegemos a fé raciocinada como diretora de nossos encaminhamentos, conquistamos o direito de exultarmos e alegrarmos-nos verdadeiramente. Então, a partir do momento, né, como nos ensinou Jesus, eu elegi, porque foi Jesus que me ensinou a eleger a fé raciocinada. Eu tenho que pensar sobre aquilo que eu estou fazendo, né?
E essa também é a tese de Kardec, né? A partir do momento que elegemos a fé raciocinada como diretora de nossos encaminhamentos, então eu caminho, eu sigo a fé raciocinada. Não é aquela que da boiada, né? Da boiada, que eu faço assim. E o outro diz assim: vai andando, eu vou, sem olhar para o caminho, e aí eu caio no buraco. Essa não é boa para mim. Eu tenho que. Venha, não, peraí. Você está me chamando, tá, mas deixa eu dar uma olhada no terreno. Eu estou pisando. Pô, meu amigo, tem pedra aqui. Não! Essa pedra não vai te machucar o pé. Quando pedra não machuca o pé? Se você pisar nela de mau jeito, você pode ferir o seu pé. Não, esse caminho que você está me mostrando é muito tortuoso. Deixa eu procurar um caminho melhor. Isso é fé raciocinada. Não é o famoso Maria vai com as outras, que alguém disse. Kardec falou, e João também, né? Na primeira carta de João, se eu não me engano, primeira carta de João, deixa eu ver se eu acho aqui, capítulo 4, versículo 1, eu acho que está aqui, deixa eu ver. É primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Vou achar aqui rapidinho, eu gosto muito disso. João já chamava a nossa atenção para essas coisas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu puxar aqui. Hebreus, Epístola de São Tiago, de Pedro. Já estou chegando lá. Aqui, ó. Primeira Epístola de João, primeira carta de João, não é Evangelho de João, não. É primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. João dizia assim: João, o apóstolo Jesus, caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantarão no mundo. Quer dizer, ele disse aqui para a gente: caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos. Não acrediteis, porque há muitos falsos profetas, encarnados e desencarnados. Tem muita gente por aí se chamando profeta. Não tem? Tem muita gente por aí dizendo ser profeta. E de profeta não tem nada. É lobo e pele de cordeiro. Então, João, na primeira carta, né, capítulo 4, versículo 1, ele diz: meus irmãos, não acrediteis em todos os espíritos, encarnados e desencarnados, mas provai se os espíritos são de Deus, porque há muitos falsos profetas. Então, nós temos que raciocinar. A nossa fé tem que ser raciocinada. Então, a partir do momento que elegemos a fé raciocinada como diretora de nossos encaminhamentos, conquistamos o direito de exultarmos e alegrarmos verdadeiramente. Porque aí será a felicidade verdadeira. A felicidade verdadeira. E não aquela felicidade que pode, falsa felicidade, que me pode arrumar muito problema. Tá? Então, a gente vai encerrar aqui. Próxima aula é dia 4. Já é dezembro, hein, gente? Já armaram a árvore de Natal? Então, ó, dia 4 do 12 de 24, a gente diz aqui, ó. Porque é grande o vosso galardão nos céus. 4 do 12, 24. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Ainda temos aí os 5 minutinhos. Sobre o nosso estudo de hoje. Ô, Rose, a ofensa é diferente da tristeza, né? Sim, ofensa quer dizer, quando alguém me agride, quando alguém me trata mal. Então, quando alguém me trata mal, eu fico triste, mas não fico ofendido.
É diferente, Não, não. Por que que eu fiquei triste? não? Por que que eu fiquei triste? Não é? Eu posso ficar até triste, dizer assim, eu fiquei triste porque aquele companheiro está se complicando. Vamos dizer assim, eu estou triste porque aquele companheiro ainda não fez a conquista e ele está se complicando. Até vamos dizer assim, né? Que eu fico triste porque eu sei que se ele está ainda, não está caminhando no bem, algumas coisas que ele faz, ele vai ter que reparar, não é? Ele está, dependendo do que ele faz, ele está se complicando. E para ele se descomplicar, vai ter que, né? Vamos imaginar uma pessoa que é um corrupto. É uma pessoa até que eu gosto, vamos dizer assim. Mas ele é corrupto. E a cada dia ele se corrompe mais ainda. Eu posso, de repente, ficar triste por ver o companheiro caminhando para o abismo. E sei que ele vai ter que passar por dificuldades muito grandes para voltar ao caminho do bem. Eu posso ficar triste assim, aí não tem problema. Mas se eu ficar triste porque ele me ofendeu, aí entrou o quesito vaidade. Ah, estou muito triste com fulano. Por quê? Porque fulano fez isso comigo. Poxa, eu não merecia. Por tantos anos de amizade, e ele agora me tratou mal. Não valorizou a minha amizade. Opa, o que está entrando aí? É vaidade. Não valorizou a minha amizade. Ele fez isso comigo. Tanto tempo que eu ajudei ele, estou ao lado dele tanto tempo, esticando a mão, e ele faz isso comigo. Estou muito triste, muito triste. É diferente daquele que diz assim: poxa, eu compreendo que ele ainda está nesse degrau, mas eu fico triste, porque eu sei das complicações que esse companheiro vai ter. É igual quando a gente tem um amigo ou alguém conhecido e se suicida. Você fica triste. Por quê? Porque você sabe que ele vai ter que passar por um processo educativo que será muito doloroso, não é? Então eu fico triste por ele ter feito aquela escolha, porque eu sei que é uma escolha equivocada, que vai lhe dar muito dor e sofrimento. Mas eu também sei que ele não está desamparado, que ele terá todas as oportunidades necessárias. São duas tristezas diferentes. Entendeu, Márcia? Entendi. Vai Eu depender. passei por uma experiência muito interessante, porque eu carreguei um ódio durante 10 anos de uma pessoa. E assistindo uma palestra no CEOI, eu entendi, a ficha caiu, né? No dia seguinte, eu fui até essa pessoa pedir perdão sem saber de que eu estava pedindo perdão. E hoje somos grandes amigas. Olha só, oportunidade. Olha o peso que você tirou das suas costas, da sua Não consciência, é? não é? A gente limpa o coração, limpa a nossa mente, consegue dormir em paz. Com certeza. O grande, vamos dizer assim, quem se dá melhor é aquele que resolveu o problema. Você tinha um problema, não era ele que tinha um problema, era você. Você resolveu seu problema. Você saiu ganhando. E como ele também se tornou seu amigo, ele também saiu ganhando. Porque às vezes você pede desculpa à pessoa, mas a pessoa não te desculpa. É, E o problema é dela, isso. não é problema seu. Vou para você que ela acabou, não ficou nada. Agora, se ela escolheu continuar amarga, aí não é mais problema teu, é problema dela. É. Problema dela. Né? É, o Então, espiritismo é muito bom, né? é. Nos esclarece muita coisa. A gente vê que Nos Jesus ensina, né? aí, né? Tudo prontinho para gente. Basta que a gente saiba procurar. Mas não só procurar estudar, buscar colocar em prática tudo isso aí. A partir do momento que a gente busca colocar em prática esse ensino do Senhor, vai dar certo. Só pode dar certo, não vai dar errado nunca. Vai dar certo. E Jesus trouxe tudo isso para nos ajudar. Agora, a gente agora sai, como Jesus disse, né? Se eles fizeram isso comigo, o que eles não vão fazer com vocês que são meus seguidores? Mas sejam firmes, né? Não
desistam, porque tudo isso vai passar. Tudo vale a pena. Segue em frente, persevera, e nós vamos chegar lá. Com certeza. Mais rápido ainda, se a gente for seguir e colocando em prática tudo aquilo que o Mestre Jesus nos ensinou, né? Então, gente, mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, a gente vai encerrando aqui, né, o nosso estudo, lembrando mais uma vez do nosso seminário domingo, 3h30 da tarde, que o tema também vai falar sobre isso. Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Tá? Dia 1º de dezembro, nosso 8º seminário espírita com Jesus na Seara. Nós estamos com Jesus na Seara, né? A Seara de Jesus, então estamos com ele trabalhando nessa Seara. Então, domingo, 3h30 da tarde, a gente se encontra para estudar mais, ouvir mais sobre o Evangelho de Jesus. Então, que Deus os abençoe. Joana, faz a nossa prece aí, por favor, minha amiga. Vamos lá. Vamos, nesse momento, vamos unir os nossos pensamentos, elevando a Jesus, ao nosso Pai amoroso, a Francisco de Assis, a espiritualidade superior que nos envolve, nos protege, nos guarda. Agradecemos a Ti, Pai amado, pela oportunidade dessa doutrina que nos esclarece, que nos consola e que nos fortalece no nosso caminhada. E que procuramos estarmos atentos a todas as oportunidades que surgem para exercitarmos a fé, a esperança e o equilíbrio das nossas energias. Agradecidos estamos, Pai querido, por tudo que Tu tens nos oferecido. Eu, em especial, agradeço a Ti, Pai, e a Jesus, por esse 1 ano que está fazendo da minha cirurgia. Não foi 100%, mas eu estou aqui, viva, lutando e buscando a minha melhora cada dia, com a certeza do Teu amparo e da Tua bondade, que me envolve a todos os meus companheiros de caminhada, que estão sempre ao meu lado, me apoiando, vibrando por mim. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado à espiritualidade bondosa e amiga, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Graças a Deus, Senhor. Então, meus irmãos, uma boa noite para todos. Amanhã, às 16 horas, estaremos aí para estudar o livro Diversidade dos Carismas, né? E que Deus nos abençoe. Vocês vão ficar aí, porque vai ter a reunião de radiação, né? E eu quero desejar uma boa noite para todos. Carmen, vou passar para você, tá? A Denise vai fazer. Deixa eu encerrar aqui.